Olá! Nessa aula nós vamos aprender sobre textos em HTML ou como formatar os textos em HTML. Na última aula nós vimos sobre a estrutura do HTML e aí essa estrutura vai influenciar aqui nesse momento. Por quê? Porque, como nós vimos, nós colocamos os elementos em body e esses elementos eles aparecem na página. Nós colocamos também a configuração em head, mas ela não aparece. Ela tem efeito na página, mas não aparece na página. O texto que nós colocamos em body, ele perde a sua estrutura. Ainda que aquele texto tenha várias linhas, elas aparecem como um texto contínuo lá no resultado da página. O navegador ele substitui vários espaços, então várias linhas em branco, por apenas um espaço lá na nossa página. Nessa aula nós vamos ver como estruturar a nossa página de maneira que ela apareça do jeito que a gente deseja. A marcação de texto que nós vamos ver aqui, ela serve para indicar a estrutura do documento. Então, quando eu marco um elemento como H1, é porque eu quero indicar que aquele item é um título na minha página. Como exercício, nós vamos agora buscar um assunto que nos interesse lá na Wikipédia. Você seleciona aqui a língua e aqui em cima você seleciona no pesquisar qual o assunto. Nós vamos criar uma página no phcode.dev ou no editor Phoenix e nós vamos salvar a página como assunto.html. Então, no nosso caso aqui, o assunto eu vou substituir pelo assunto que eu pesquisei, que é queijo. Então, aqui no editor, eu venho em arquivo, novo arquivo, e ele cria aqui para mim um novo arquivo, mas por enquanto está sem um título. Então, eu vou digitar aqui queijo.html, apertar Enter e pronto. Ele criou aqui para mim o arquivo, inclusive já está aqui constando como o arquivo aberto, além daquele da última aula. Ele fez também um download do arquivo aqui embaixo, olha, eu vou fechar e nós vamos continuar trabalhando aqui. E eu vou copiar e colar texto da Wikipédia nessa página. Então, nós vamos usar o Ctrl C para copiar e o Ctrl V para colar. Então, aqui eu vou selecionar alguns parágrafos aqui. 3 parágrafos. E vou colar aqui. Por enquanto, essa nossa página HTML, ela não tem nenhuma estrutura. Nós não temos aqui o doctype, não tem o elemento HTML, não tem o elemento head e não tem o elemento body. Para colar o texto em body, nós vamos precisar de toda essa estrutura aqui na nossa página. Então, nós vamos criar o doctype, o HTML, dentro do HTML criar um head, colocar lá o title e o meta com o char7 dentro do head e criar o body para nós colarmos o nosso parágrafo ou texto que eu peguei lá na Wikipédia. Para criar o doctype, nós colocamos assim. O HTML, quando eu começo a digitar o H depois do maior que aqui, ele começa a me dar várias opções de elementos HTML, porque o editor conhece o HTML. Então, eu começo a digitar aqui HT, ele já me dá ali a opção do HTML. Se eu apertar Enter, ele já completa para mim lá com a palavra. E quando eu coloco o maior que, ele já fornece para mim a tag de fechamento do HTML. Então, o editor nos ajuda com relação a essa digitação extra que teríamos que fazer.
Aqui agora eu vou apertar um Tab só para mostrar que o elemento que eu estou criando aqui em seguida, que é o head, ele está dentro do HTML. Então visualmente eu consigo ver aqui o head dentro, porque ele está uma tabulação para a direita, né? Então um pouquinho para cá, e aí eu consigo enxergar que ele está dentro do HTML mais facilmente. Dentro desse head nós vamos criar o title. Lembrando que esse title é o título da página, ele não aparece no corpo, aparece lá na aba do navegador e também na hora de salvar nos favoritos. Então aqui eu vou colocar como title queijo. E também aquele elemento meta, que no nosso caso vai ajustar o conjunto de caracteres dessa página para o TF8. Pronto, feito isso eu venho aqui depois do fechamento do head, antes do fechamento do HTML e vou inserir o meu elemento body aqui, para nós colarmos aqui dentro aqueles parágrafos copiados lá da Wikipédia. Ctrl V. Pronto, a nossa página está aqui com os itens lá, o texto copiado da Wikipédia. Para salvar essa página, eu posso vir aqui em Arquivo, Salvar ou apertar Ctrl S. Quando eu salvo, ele exibe para mim a página aqui, o resultado dessa página, que por enquanto está sem estrutura e é como se esses parágrafos aqui fossem um parágrafo só. Vamos ver agora como formatar títulos nas nossas páginas. O título mais importante é o H1. Depois do H1 vem o H2, o H3, H4, H5 e o último e o menos importante é o título H6. Então, se eu estivesse criando um livro numa página web, o H1 seria o título do livro, o título dos capítulos seria H2 e a seção seria H3, uma subseção ficaria dentro do H4 e por aí vai. No caso da nossa página, que está tratando sobre queijo, um H1 mais interessante lá seria um texto queijo marcado como H1, desse jeito aqui. Eu vou agora acrescentar um título aqui na página. Então começa a digitar ali, aparece o H1 e eu vou colocar aqui o texto queijo. Dessa maneira, queijo está marcado como o título e agora quando eu salvar essa página, ele aparece aqui no corpo da página, a palavra queijo marcada como título. Os parágrafos, eles também marcam textos lá no HTML. E o parágrafo ele é colocado no elemento P. Então, o conteúdo do elemento P é o texto que você quer como parágrafo na sua página. Quando nós criamos parágrafos nas nossas páginas, o navegador ele insere espaço antes e espaço depois naquele parágrafo nosso, porque esse parágrafo é um elemento de bloco. Nós vamos ver mais tarde o que são elementos de bloco, mas por enquanto você vai pensar o seguinte: você tem um tamanho, uma largura na sua janela do navegador e se o parágrafo está diretamente dentro do body, então quando você vê o texto do parágrafo, você vai ver que ele acrescentou, existe um espaço antes e um espaço depois daquele seu parágrafo. O navegador que incluiu isso. E também esse parágrafo, mesmo que o texto não ocupe toda a largura, o parágrafo vai estar constando como se estivesse utilizando toda a largura da janela, por conta dessa questão dele ser um elemento do tipo bloco. Eu vou marcar aqui os elementos, os parágrafos, aqueles 3 parágrafos que eu copiei da Wikipédia como o elemento P.
Esse primeiro parágrafo aqui, ele vai ficar então dentro aqui do elemento. Então o elemento começa ali e termina depois daquele texto. Esse segundo parágrafo aqui é a mesma coisa. E por fim, o último deles que eu copiei, e agora eu vou salvar. Quando eu salvo, eu vejo aqui na visualização ou na Live Preview que os 3 parágrafos apareceram aqui e eu noto aqui que existe um espaço entre esse primeiro parágrafo aqui de cima, que começa na linha 9 e termina na linha 11, e o segundo parágrafo aqui que começa na linha 12 e termina na linha 14. Isso não é por conta do Enter que eu apertei aqui, porque eu poderia deixar esses elementos dessa maneira aqui, olha, e mesmo assim a visualização não muda aqui. Mesmo que esses parágrafos estejam juntos, como é o caso aqui agora, ainda assim, na visualização, eles aparecem com um espaço em branco aqui, antes e depois, porque eles são elementos de bloco. Vou voltar aqui então a deixar cada parágrafo começando em uma linha. Eu prefiro colocar o conteúdo dessa maneira aqui, quando é mais simples para visualizar desse jeito aqui, ó. Eu prefiro marcar o parágrafo assim. Isso não altera a visualização, o resultado final é o mesmo, mas ajuda a identificar os elementos. O Enter ele não funciona como quebra de linha nas páginas web. Para que você quebre uma linha e comece o texto na próxima linha, você precisa utilizar o elemento BR. Se eu quiser acrescentar, por exemplo, uma nova linha aqui nessa palavra isto, que aqui na visualização está bem nesse lugar aqui, eu preciso acrescentar aqui mais do que Enter. Não basta eu colocar nova linha aqui no texto, no código fonte, que na página esse texto não aparece. Aqui, mesmo que eu salve essa página, a saída continua a mesma. Para ter essa quebra de linha nesse lugar aqui, eu devo colocar o elemento BR. Olha, quando eu coloco o elemento BR, ele começa uma nova linha no elemento BR e aí isto e o restante aqui já começa nesse novo lugar aqui, nessa nova linha. Agora vamos ver o elemento que marca um texto como importante. O elemento que você vai usar nesse caso é o elemento strong e o resultado que nós vamos ver é que aquele conteúdo desse elemento strong ele fica em negrito. Aqui, por exemplo, se eu quiser marcar leite aqui como uma palavra importante na minha página, eu coloco aqui o elemento strong e no conteúdo daquele elemento eu deixo a palavra leite dessa maneira aqui. O resultado é que a palavra leite agora fica em negrito, como nós estamos vendo aqui. Uma outra opção que nós temos é marcar o texto importante com o elemento B. Mas esse elemento B ele vem de bold, que é negrito em inglês, mas isso não indica a estrutura, indica mais a questão visual, que é aparecer em negrito na nossa página. Então você não deve usar o B para marcar elementos importantes. Atualmente no HTML5 nós vamos usar o elemento strong para isso. Quando nós tivermos um elemento que não é importante, mas que nós queremos deixá-lo em negrito, nós podemos usar CSS e não vamos usar o elemento B para isso. Para enfatizar texto, nós usamos o elemento EM. Aqui em nossa página, por exemplo, eu posso enfatizar
aqui a palavra coalhada, inserindo ela no conteúdo ali do elemento EM, dessa maneira aqui. O resultado é que ela fica aqui em itálico. Mais tarde nós podemos alterar com o CSS todas essas questões visuais aqui, mudar a fonte, mudar como que é esse destaque também. Esse é o destaque padrão, o itálico, que é o que o navegador usa como padrão. Para enfatizar termos técnicos, nós vamos usar o elemento I. Aqui, por exemplo, nós vamos enfatizar a coagulação do leite. E ela aparece aqui em itálico, mas o sentido na estrutura do documento é diferente do enfatizado para o itálico de termos técnicos ou uma palavra de outra língua usada na nossa página. Para destacar um item, como se nós estivéssemos usando uma caneta marca-texto num livro, nós vamos usar o elemento mark. Ele vai adicionar um fundo destacado, que depois nós podemos alterar com o CSS, e nós vamos usar esse elemento mark para marcar textos em destaque na nossa página. Se eu quiser, por exemplo, destacar toda a última frase do primeiro parágrafo, eu vou colocar então essa frase aqui dentro do elemento mark. E o resultado é essa cor de fundo amarela que nós vemos aqui na página. Se você tiver alguma informação legal ou algum texto que não for tão importante na sua página, uma nota de rodapé ou algo do tipo, você pode colocá-lo no elemento small e esse texto vai ficar com a fonte um pouco menor do que o restante do documento. Eu vou marcar a última frase do último parágrafo como small para você ver qual é o resultado. Sem salvar, essa frase fica dessa maneira aqui e quando eu salvo, você nota que a fonte está um pouco menor do que o restante do parágrafo aqui. Como exercício, você vai marcar em sua página um H1, 2 parágrafos, um elemento strong, um elemento EM ou I, dependendo do seu assunto, e destacar algum texto lá com mark. Pause o vídeo. Algumas vezes nós precisamos marcar um texto na nossa página que ele aparece, mas marcá-lo como um texto apagado, ou seja, colocar uma linha passando por todo aquele texto para identificar como um texto não válido. Para riscar um texto, você vai colocá-lo no elemento del, ou seja, no conteúdo do elemento del, e ainda será possível ler o texto, mas você vai notar uma linha passando por todo aquele texto. Eu vou marcar aqui essa próxima frase como um texto apagado, então vou deixá-la dentro do elemento del. E nós notamos aqui, olha, na saída que tem aquela linha por todo o texto. Assim como algumas vezes nós apagamos texto, outras vezes nós também inserimos novos textos. Se você quiser mostrar que algo é novo no texto, você pode utilizar o elemento ins. Nós usamos texto apagado geralmente para mostrar trechos de lei que não são mais válidos lá no texto. Se você quiser, você também pode mostrar um trecho de texto que foi inserido recentemente. Para marcar esse texto, você vai usar o elemento ins e aí ele vai ficar com um sublinhado
abaixo do texto que está marcado. Vamos escolher outra frase aqui para marcar como inserida. Eu vou colocá-la dentro do elemento ins. E nós vemos aqui, olha, o apagado está aqui em cima com a linha no meio do texto e o texto que está sublinhado aqui é o que foi marcado como ins. Você também tem o sub, que vem de subscrito e que marca texto que vai ficar um pouco abaixo da linha normal. Por exemplo, se eu tivesse colocando o elemento químico H2O lá no texto e quisesse que o 2 ficasse um pouco abaixo da linha do texto, do H e do O, eu marcaria ele como sub. Só o 2, dessa maneira aqui. Vamos acrescentar água aqui em algum local. Vou colocar num parágrafo. E aqui na saída fica desta maneira que nós estamos vendo aqui. Ó. O 2 ele está um pouco abaixo da linha do H e do O. Algumas vezes você quer marcar um texto ou uma letra que fica acima da linha normal. Por exemplo, esse 2 aqui de metros quadrados, nós colocaríamos com o elemento sup marcando o número 2. Vou acrescentar outro parágrafo aqui só para nós visualizarmos isso. Então aqui, olha, para mostrar 10 metros quadrados, nós colocamos o 2 em sup e aí o texto fica naquela linha ali um pouco acima. Se você acrescentar mais texto aqui, todo esse texto que você marcar com esse elemento, ele fica ali naquela linha um pouco acima. Se você fizer citações na sua página, provavelmente você vai ter que utilizar aqui esses elementos para marcar qual a obra que você está citando. Para identificar o título de uma obra na sua página, você vai usar o elemento cite. Para indicar uma frase da obra ou para marcar lá qual a frase foi retirada de outro lugar, você vai usar o elemento que. E para copiar todo um parágrafo e marcar aquele parágrafo que foi copiado de uma outra obra, você vai usar o elemento block quote. Como no nosso texto aqui tudo foi retirado da Wikipédia, eu poderia marcar aqui esse parágrafo como uma citação, ou seja, é um parágrafo que foi retirado de outra fonte. Para isso, eu vou marcar esse parágrafo como elemento block quote. O resultado aqui é que aquele parágrafo ele fica indentado aqui no texto e ele fica um pouco para a direita e nós notamos que ele não está seguindo o fluxo normal, ou seja, ele se destaca ali para mostrar que isso veio de outro lugar. Eu poderia aqui colocar também um parágrafo já indicando de onde que veio aquele texto. Usando aqui no cite o conteúdo Wikipédia, eu estou indicando de onde foi ou qual o título da obra que contém esse parágrafo aqui de baixo. Se apenas uma frase deve ser destacada, então você pode utilizar a citação curta, que é o elemento que. Aqui no caso, por exemplo, para marcar esse parágrafo aqui, essa frase como
uma citação, nós colocamos daquela maneira ali o elemento que, e veja que ele não destaca o texto aqui, a não ser pelas aspas incluídas antes e depois aqui do texto. Então, eu teria que colocar aqui também uma marcação com o título da obra, antes lá daquela citação, olha, que aparece dessa maneira aqui. O título está aqui em itálico e o que foi citado está aqui entre aspas. Se você tiver alguma abreviação e for uma abreviação difícil ou você quiser definir aquela abreviação melhor na sua página, você pode utilizar o elemento ABBR. Dentro desse elemento vai ficar a sua abreviação normalmente. Por exemplo, aqui olha, eu estou marcando CBF como uma abreviação na minha página. Em seguida, você coloca no atributo title aqui dentro da tag de abertura a definição daquela abreviação. E aí o usuário vê esse texto que você colocar em title quando ele deixar o mouse sobre o elemento. Vamos acrescentar aqui uma abreviação. Com o title explicando ali o que é. Na saída aqui, o usuário vê o termo com um sublinhado pontilhado. No Live Preview aqui, se eu deixar o mouse em cima, eu vejo também o texto em title exibido aqui. Quer dizer que o usuário consegue aquela definição apenas deixando o mouse ali em cima da abreviação. Como exercício agora, você vai procurar por abreviações lá no texto que você copiou da Wikipédia e colocou na sua página e marcá-las. E também vai utilizar citação com cite e que, se for uma frase curta, e cite e block quote, se for um texto longo que você copiou. Pause o vídeo. Nós vimos então nessa aula como marcar texto para acrescentar estrutura no texto, porque se nós não colocamos as marcas, esse texto fica como um parágrafo só lá na nossa página. Então nós vimos que para marcar títulos nós devemos usar do H1 até o H6, de acordo com a importância desse título. Para marcar parágrafos nós marcamos com o elemento P. Para fazer citações nós citamos frases com o elemento Q e parágrafos longos com o block quote e citamos o título da obra com o elemento cite. Você viu também que para marcar um texto como importante você deve usar o elemento strong e para dar ênfase em um texto utilizar o elemento EM. Para marcar outros textos nós usamos I, por exemplo, para termos técnicos, para destacar algum trecho do texto, o mark, e para colocar um texto de lei ou algum texto que deve ficar reduzido na nossa página, nós usamos o small, além de outros que nós vimos hoje. No próximo módulo, você vai ver como colocar listas em documentos HTML. Até lá!